Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Essa canção, ela fala daquilo que Deus tem preparado para nós, se nós chegarmos ao final da caminhada, de acordo com a palavra de Deus. Irmãos, essa mensagem que eu vou pregar, eu estava caminhando, como de costume, né? Eu vinha conversando, vou com o pastor, às vezes caminhando, a gente conversando, e ele falou assim para mim: pastor, você imaginou, quando, se por aí alguma eventualidade, quando o homem chegar diante do Senhor Jesus, e o Senhor falar para ele: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você imaginou, pastor, você ouvir isso do Senhor Jesus? Eu nunca te conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E naquele momento eu falei para ele: eu vou pregar essa palavra na igreja, porque eu posso falar isso para a igreja, pregar essa palavra, porque ainda dá tempo. É possível que nós possamos ter uma vida de acordo com a palavra de Deus, para que quando nós chegarmos diante dele, nós não tenhamos que ouvir esta palavra. Eu tinha um tema da palavra e falei: agora eu vou buscar a mensagem. O que o Senhor vai falar conosco? Eu quero trabalhar com dois textos que está em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, e Mateus capítulo 25. Vamos ler primeiramente Mateus 7, 21. Hoje é noite de ceia, ceia do Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A palavra de Deus nos mostra, irmãos, que não é o fato de nós sermos crentes que nós seremos salvos. Eu creio que, da mesma forma que eu creio que os irmãos almejam andar pela Nova Jerusalém. Eu imagino que os irmãos também, assim como eu, desejam sentar com Paulo e conversar com Paulo e falar: Paulo, me conta como foi aquele encontro que você teve com o Senhor Jesus no caminho de Damasco. Conta para mim, Paulo. Você se dirigir ao Senhor Jesus e adorá-lo. Eu creio que o objetivo nosso é esse, né? Nós temos esse desejo no coração pela pessoa de Jesus, pela presença de Jesus. Mas, irmãos, quando o Senhor Jesus, Ele nos chamou, e olha um detalhe, não foi você que escolheu servir ao Senhor Jesus, a escolha é do Senhor Jesus. O homem não tem a capacidade de vir a Jesus se não houver a intervenção do Espírito Santo na vida do homem.
se o Espírito Santo de Deus não chamar, e isso é o caso de todos nós aqui, nós jamais viríamos a Jesus, nós jamais iríamos estar na presença dEle. Ele nos chamou, e nós iniciamos uma caminhada rumo a Jerusalém Celestial. Eu creio que a minha vida não é diferente da de nenhum dos irmãos. Quando eu particularmente vim para a igreja, eu tive um momento na igreja que era apenas um crente, que não era um cristão, até o dia quando o Senhor Jesus verdadeiramente Ele entra na minha vida, Ele me chama, Ele fala comigo, aí eu deixo toda uma condição de crente e vou me tornar um cristão, que vou servir ao Senhor. Mas irmãos, o que nesses dias, nós observamos muitas pessoas orarem, estarem na igreja, fazerem um monte de coisa, batizarem, participarem da ceia, e aí muitas vezes sem nenhuma reverência à palavra de Deus. As pessoas participam, mas elas não têm no coração um desejo ardente de fazer a vontade do Pai. Servir ao Senhor Jesus, irmão, ser abençoado, ter uma vida de plenitude, de comunhão com o Senhor, isso implica nós fazermos a vontade do Pai. Eu vou ser salvo, porque o Senhor Jesus, Ele me chamou a você, e quando Ele nos chamou, nós propusemos fazer a vontade dEle. Eu creio que quando a gente olha para a nossa vida, talvez lá no início da caminhada, e você olha a tua vida hoje, você fala quantas coisas o Senhor Jesus já tirou de nossas vidas. Como que nós já fomos mudados, transformados nessa caminhada. Mas eu sei também que quando eu olho adiante, eu vejo que eu preciso de mais restauração. E o interessante, irmão, é que quanto mais a gente busca, quanto mais a gente ora, quanto mais você está na presença do Senhor Jesus, você se sente mais pecador, mais falho. Você já viu algum ímpio ter medo do inferno? O ímpio não tem medo do inferno. Por quê? Porque ele está distante de Deus. Ele não sabe o que é servir a um Deus santo, um Deus digno. E isso só é possível quando nós nos aproximamos do Senhor. Quando nós conhecemos a Jesus e descobrimos, entendemos que o nosso Deus, Ele é santo. Aí nós compreendemos que nós não podemos viver de qualquer maneira. Nós temos que ter um viver de acordo com a palavra do Senhor. Por isso que o Espírito Santo de Deus, Ele começa a falar conosco, Ele começa a testificar em cada coração, e nós começamos a vivenciar uma grande transformação em nossas vidas. Talvez muitos de nós, quando chegamos ao Senhor, nós estávamos na igreja, nós tínhamos um monte de atividades na igreja, e achávamos que isso era suficiente para agradar o coração de Deus, irmão. Quantos de nós já participamos de campanha disso, campanha daquilo? Quantos de nós já fizemos tantas coisas, achando que agradávamos a Deus com isso, e não estávamos agradando? Essa referência que a palavra de Deus diz aqui, está falando de um homem que diz, que reconhece que Jesus é Senhor. E uma pessoa, para reconhecer que Jesus é Senhor, ele somente vai reconhecer pelo Espírito Santo. Porque quando eu me refiro ao Senhor, a Jesus como Senhor, eu estou reconhecendo que Ele é Deus, que Jesus é o próprio Deus. Então essa pessoa a que a palavra de Deus faz uma referência, ele diz, olha, naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor. Muitos vão referir ao Senhor como Deus. Jesus, eu reconheço que Tu és Deus. E ele começa a enumerar uma série
de dons que se manifestou na vida deles, irmão. Ele profetizava, ele expulsava demônios, ele fazia maravilhas. Agora eu vou dizer uma coisa para a igreja: o fato de eu falar em língua, o fato de eu ter o dom de profecia, o fato de eu orar por uma pessoa enferma e ela ser curada, não significa necessariamente que eu tenho a plenitude, que eu estou na presença do Senhor, que eu tenho uma vida de comunhão para com Deus, irmão. Prova disso é exatamente isso aqui. Profetizar, o que é profetizar? É dons espirituais, é um dom espiritual. Então muitos têm o dom espiritual, muitos têm o dom de operar maravilhas, dom espiritual, e tem autoridade muitas vezes para expulsar demônios no nome de Jesus. Mas isso não quer dizer que nós seremos salvos, porque a palavra do Senhor diz que posteriormente o Senhor dirá para eles: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu confesso para a igreja que muitas vezes a gente, como pregador, a gente gostaria de pregar uma palavra sempre, uma palavra de ânimo, como se diz por aí, né? 5 passos para ser um vitorioso. Olha que palavra, né? 5 passos para ser um vitorioso. Como conquistar teus sonhos, 8 passos. Mas a palavra de Deus não tem passos para ser vitorioso. A palavra de Deus não é dessa maneira. Porque nós nos reunimos no domingo, e o domingo para nós é o sábado do Senhor, é o dia que nós tiramos para descansar, é um dia que nós nos reunimos para adorar a Deus, e nesse dia nós nos reunimos para conhecer, aprender da palavra de Deus. Quando Jesus se reunia, ele se reunia para ensinar a palavra, para pregar a palavra de Deus, para ensinar a doutrina bíblica, porque a minha vida só vai ser transformada mediante o conhecimento da palavra do Senhor. Então a palavra de Deus diz a respeito dessas características desse homem, e nós, irmão, não vamos nos iludir achando que iremos para o céu porque nós temos algum dom espirituais na nossa vida. Logicamente que nós, como cristãos, se nós temos uma vida consagrada a Deus, esses dons eles vão aparecer na nossa vida. O que é um dom, pastor? Um dom é um presente de Deus para a igreja. A igreja tem que ter dons? Tem. É importante para a igreja que o Senhor levante pessoas com dom de profecia? É importante. É importante que a igreja tenha pessoas que tenham o dom da fé? É importante para a igreja. É importante que as pessoas tenham o dom do amor? É importante para a igreja. A igreja ela vai ser edificada pelos dons, mas muitas pessoas têm os dons, mas elas não têm interesse algum de agradar a Deus, de fazer a vontade do Senhor. E quando nós olhamos para nós, irmão, e muitas vezes o Espírito Santo de Deus, ele começa a falar conosco, ele começa a revelar muitas coisas que há em nós que não agrada. E como nós queremos agradar o Senhor, porque a salvação, porque o diferencial na vida do cristão vai ser em fazer a vontade do Pai, em fazer a vontade do Pai, esse é o fundamento do nosso chamado, em agradar a Deus. Então eu creio que nós temos que fazer a vontade do Pai, nos abster daquilo que não agrada o Senhor, não olhar para o mundo como referencial para a igreja, não se apegar às coisas desse mundo. Às vezes a gente observa muitas pessoas querendo muitas coisas nessa terra, e nós não precisamos de muito, irmão. O que nós precisamos é de Jesus.
Às vezes as pessoas estão preocupadas com tantas coisas. Eu sei que nós vivemos tempos difíceis. Nós estamos vivendo muitas lutas, muitas adversidades. Eu sei que muitos irmãos têm passado, têm problemas familiares, com filhos, com cônjuge. Mas o nosso foco, nós estamos aqui não é para resolver os nossos problemas com filho, com marido, com esposa, irmão. Nós estamos aqui para adorar o Senhor, para fazer a vontade dEle. Essa é a razão de nós estarmos aqui. Eu sei que há uma promessa do Senhor Jesus, que se nós crermos nele, não somente nós, mas a nossa casa seria salva. A promessa é para nossas famílias, uma promessa de salvação para nossos filhos, para nossa casa. Mas o objetivo principal nesta caminhada é fazer a vontade do Senhor Jesus. E a única maneira de eu fazer a vontade do Senhor é conhecendo a palavra de Deus, conhecendo aquilo que está no coração de Deus pela palavra dEle, pela palavra do Senhor. Um outro texto que eu quero compartilhar com os irmãos, que vai falar desse assunto também, está em Mateus 25, vai falar a respeito das 10 virgens. E aqui novamente, irmão, a mesma palavra ela vai ser dita. A palavra diz assim no versículo 12: em verdade vos digo que vos não conheço. No capítulo 7 o Senhor diz: olha, apartai-vos de mim porque não vos conheço. Aqui novamente o Senhor diz: olha, eu não vos conheço. Em verdade vos digo que não vos conheço. E esta palavra, irmão, é para que nós reflitamos sobre esse texto, porque um dia todos nós iremos comparecer diante do Senhor. Eu não sei se essa geração irá ver o Senhor Jesus retornar. Talvez uma parte de nós aqui não veremos a volta do Senhor Jesus, mas o que acontece hoje, os sinais da volta do Senhor, eles são únicos durante a história da humanidade, irmão. Em momento algum na história da humanidade nós tivemos cerca de 8 bilhões de pessoas na face da terra para ser alimentada. Nós estamos vendo Mateus 24 se cumprir nesses dias, quando nós olhamos um noticiário e nós estamos assistindo rios que tinham 9 metros de profundidade, secando com 26 centímetros de o volume de água, a profundidade agora. Nós estamos vendo um futuro meio sombrio, mas nós sabemos também que é a promessa, que é aquilo que o Senhor diz que vai acontecer. Eu não sei, talvez enquanto o elder espiritual ele se regozija com isso, porque eu creio que a alegria da igreja deve ser exatamente por saber que aproxima-se a volta do Senhor Jesus. Nós como igreja do Senhor, nós deveríamos alegrar de saber que está chegando o momento em que nós vamos encontrar ao Senhor Jesus. Mas por outro lado também, irmão, nós sabemos que nós precisamos ter uma vida consagrada a Deus. O nosso Deus é santo, o nosso Deus é santo. E sem santidade, nós não veremos a Deus, irmão. Sem santidade, nós não veremos a Deus. Nessa parábola das 10 virgens, o Senhor Jesus vai falar exatamente de crentes, de pessoas que conheciam a palavra, de pessoas que estavam esperando o noivo, talvez como nós aqui, estamos esperando, porque pelo menos a igreja do Senhor, ela deveria estar esperando a volta do Senhor Jesus, irmão. Esse era o foco. A igreja deveria estar esperando a volta do Senhor Jesus. Mas também não adianta nós falarmos que
é uma unanimidade isso? Porque não é. Tem muita gente que não está esperando nada. Tem muita gente que está preocupado apenas com a vida nesta terra, vivendo uma vida de mundano, uma vida de homens e mulheres que não conhecem a Deus, que não têm intimidade com Deus. Essas 10 virgens, elas esperavam o noivo. A palavra do Senhor refere-se a 5 dessas mulheres como prudentes, e chama outras 5 como loucas. Olha o termo, irmão. 5 são prudentes e 5 são loucas. Esse texto aqui não está falando também, muitas vezes a gente observa irmãos dizer que isso aqui é uma proporção daqueles que vão ser salvos e daqueles que não vão ser salvos, que a metade vai ser salva e a metade não vai ser salva. Não tem nada a ver com isso. Mas a Bíblia chama de pessoas prudentes. O que é uma pessoa prudente, irmão? Uma pessoa prudente é uma pessoa que consegue se preparar para as adversidades, aquilo que não está acontecendo, mas que pode acontecer. Você quer ver um exemplo de uma pessoa prudente? Um indivíduo vai viajar, ele toca o óleo do carro, coloca água no radiador, mas ele vai verificar também o estepe, para ver se está cheio, se não está vazio. Por quê? Porque pode ser que nessa viagem lá na frente, o carro venha estourar um pneu, furar um pneu, e ele vai ter um pneu de reserva para trocar. Um crente prudente, ele tem a satisfação dele na pessoa de Jesus. Um homem que verdadeiramente é prudente, ele está contente pelo que ele tem, ele está feliz porque ele tem Jesus na vida dele, e é essa a razão nossa como cristão, irmão. O cristão não tem que preocupar com as coisas desse mundo. O cristão não tem que preocupar em ganhar dinheiro, em ficar rico. Não é essa a nossa prioridade. A nossa prioridade, aquilo que é mais importante é a pessoa de Jesus, e isso nós temos, irmão. E isso nós temos Jesus como Senhor de nossas vidas. Então, ainda que nós não tivéssemos nada nessa terra, nós já seríamos um povo feliz, porque nós temos Jesus Cristo. Mas Jesus é tão bom, que muitas vezes Ele supre, Ele cuida de nós de uma maneira diferente. E nós somos testemunha disso. Tempos difíceis que nós estamos vivendo, a gente olha, e eu tenho certeza, irmão, que nenhum de nós ficou sem o alimento no dia de hoje. O Senhor tem dado o pão a cada dia. Sabe uma coisa que eu sempre falo para a igreja, e eu não sei se os irmãos têm essa prática. Irmãos, antes de almoçar, antes de jantar, sirva a mesa. Não coma em frente à televisão. Reúna a tua família na mesa. Coloca o almoço, o almoço, a janta, coloca o alimento na mesa. E agradeça a Deus pelo pão. Agradeça a Deus pelo alimento que Ele coloca na tua mesa. Agradeça ao Senhor. Quando nós fazemos isso, irmãos, nós reconhecemos que é Jesus quem cuida de nós. Nós reconhecemos a majestade do Senhor, a soberania dEle sobre nossas vidas. Isso é importante, são coisas que a gente acha que é irrelevante, não, mas é importante, irmão, essa dependência de Deus. Quando nós sabemos a importância de Jesus nas nossas vidas, tudo que vier a acontecer não vai nos abalar. Quando verdadeiramente Jesus, Ele habita na minha vida, Ele começa a conduzir a minha vida, aquilo que pode acontecer, as adversidades, irmãos, isso não vai me abalar. Isso não abala a minha fé no Senhor Jesus. Eu tenho visto muitas vezes crentes diante de adversidades falarem: não vale a pena servir ao Senhor Jesus.
Antes a minha vida era dessa maneira, hoje eu sirvo ao Senhor e a situação é dessa maneira. Uma pessoa que fala isso, ele nunca conheceu a Jesus, irmão. Porque se nós temos Jesus, nós temos tudo na nossa vida. Nós somos um povo feliz. Nós temos razões de sobra para glorificar o nome do nosso Deus. Nós somos um povo abençoado. Essas são as pessoas prudentes, aquelas pessoas que estão satisfeitas com a presença do Senhor e que aguarda o noivo, que aguarda a vinda do Senhor Jesus. Talvez muitos de nós não vamos ver o Senhor Jesus voltar nos céus, nos ares. Talvez muitos de nós, vamos morrer e aí iremos encontrar o Senhor Jesus. Eu creio que talvez a maioria, eu acho, talvez não, talvez o Senhor Jesus venha amanhã, mas o importante é que nós estejamos preparados. Mas a Bíblia também refere-se a um outro grupo de crentes, e a palavra que o Senhor usa para referir a essas pessoas são de loucas, pessoas loucas. A Bíblia diz que as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, diferente das prudentes, que elas pegaram as suas lâmpadas e elas levaram azeite, prevendo que poderia acontecer o imprevisto e ela ter o azeite para alimentar aquelas lâmpadas. Mas as loucas não preocuparam. E a gente olha hoje, a gente percebe claramente, irmãos, que muitas pessoas têm agido exatamente dessa maneira, só olhando para o agora, só olhando preocupado com agora, e tem deixado, irmão, o principal de nossas vidas, a razão única da existência da igreja do Senhor Jesus, que é glorificar o nome do Senhor. Essa é a razão da igreja. Você saiu da tua casa, nós saímos das nossas casas, nos reunimos nesse lugar para prestar um culto a Jesus Cristo. Não é para resolver o teu problema, não é para cantar louvores para te animar. O objetivo da pregação da palavra não é apresentar 5 motivos para você ser próspero. Não é isso, irmão. Isso não é evangelho. O objetivo é ensinar a palavra para que nós, servos do Senhor, possamos um dia encontrar com Jesus. Esse é o objetivo da igreja. Essa é a razão única de nós estarmos aqui. Mas essas mulheres loucas, talvez pode ser exatamente essas que não têm buscado a Deus, que não conhecem a Deus pela palavra dEle. E nós temos que conhecer a palavra para que nós possamos conhecer a Jesus, irmão. Conhecer como agradar a Deus. Muitas pessoas têm seguido determinados caminhos achando que estão agradando a Deus e não estão agradando a Deus. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar de um pastor, se eu não me engano, ele era pastor, depois ele saiu, ele fundou uma seita. O nome desse homem era Jim Jones. Esse homem, irmão, ele abriu um grupo aqui na Guiana, e ele levou cerca de 900 pessoas ao suicídio. Um lobo, um homem maligno, que arrebanhou um grupo de pessoas que não conhecia a palavra de Deus. Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, a gente não alimenta de qualquer tipo de coisa. A gente, quando vê algum tipo de pregação, você fala: opa, isso aí não é bíblico. Isso não é bíblico, isso não tem fundamento na palavra de Deus. Se eu quisesse autoajuda, eu ia comprar livro de autoajuda, eu não via na igreja. Se eu quisesse autoajuda, eu ia participar de seminários aí que o mundo oferece. Mas o que eu quero é conhecer a Deus. Eu quero a palavra do Senhor. E eu não confesso para a igreja, irmãos, eu não espero nada nessa terra, irmão. Eu não espero nada nessa terra. O que eu tenho buscado é a presença do Senhor Jesus. Com todas as minhas falhas, mas Deus sabe, irmão, que eu tenho buscado a presença dEle e tenho clamado pela presença dEle.
Isso eu quero na minha vida. Eu não preciso de nada dessa terra, mas eu preciso de Jesus. Preciso de Jesus, irmão. A palavra do Senhor diz que essas 10 virgens, cada uma com as suas respectivas lâmpadas, 5 tinha o azeite de reserva, 5 não tinha. E chega por volta de meia-noite. Antes de meia-noite, a Bíblia diz que elas tosquenejaram, começaram a cochilar e acabaram adormecendo. Irmão, será que nós não estamos vivendo exatamente isso nos dias de hoje? Será que nós como igreja, muitas vezes olhamos e muitos dizem assim no seu coração: Jesus não vai voltar. Desde o ano 4, no ano 28 depois de Cristo, que a gente ouve quando Jesus morreu, 29 depois de Cristo, que seria mais, Jesus deve ter nascido no ano 4 antes de Cristo, que a gente ouve falar que Jesus vai voltar, e até agora ele não voltou. Talvez muitos não acreditam, mas independente dele ter voltado ou não, irmão, muitos, aquela geração toda faleceu. E aqueles que não creram na palavra e que não praticaram a palavra, hoje estão sendo atormentados, porque a Bíblia diz que aqueles que morrem sem o Senhor Jesus, ele será levado para o inferno. E no inferno ele vai lembrar de todas as coisas, ele vai lembrar de todas as coisas que acontecem, irmão. Inclusive, se eles pudessem se arrepender, eles se arrependeriam. Mas não pode mais. A Bíblia diz então que essas pessoas adormeceram, descuidaram o momento. Talvez a gente esteja vivendo isso. Eu sempre digo também, no ano 74, 72, essa igreja aqui nasceu por volta de 72 mais ou menos, acho que 72 que começou essa igreja. Não era muita igreja naquela época, mas proliferou a quantidade de igrejas. Às vezes a gente ouve irmãos falando assim, é preferível que se abra templos, referindo à igreja, né, porque na verdade são templos, do que se abra bares. Às vezes eu falo, não é bem assim não. Porque uma coisa, irmão, é você se deparar com alguém que começou a servir ao Senhor, e entrou dentro de determinados lugares e aprenderam coisas sem fundamento algum nas Escrituras, na palavra de Deus. E muitas vezes, para a gente desconstruir aquilo que nós aprendemos, irmão, dependemos inteiramente do Senhor, porque senão é difícil você desconstruir algo que uma pessoa aprendeu daquela maneira. Ainda que você mostre para ela na palavra de Deus, ela rejeita a palavra. No caso da idolatria, por exemplo, pessoas que leem a Bíblia, você mostra para ela na palavra, olha o que diz a Bíblia, me dá a tua Bíblia aqui, eu mostro para você, olha o que está escrito aqui na palavra, mas elas rejeitam a palavra, porque elas aprenderam de uma determinada maneira. Então a gente tem que ter cuidado, nós cristãos temos que ter cuidado. Por isso que Paulo, quando ele sai da cidade, foi de Filipos, ele foge, ele vai para Tessalônica. Quando ele chega em Tessalônica, ele começa a pregar. A Bíblia diz que os tessalonicenses, tudo que Paulo falava, eles procuravam nas Escrituras para ver se tinha fundamento aquilo que ele falava, que ele dizia. E isso é importante para nós, irmão. Isso é importante para que nós conheçamos a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é inegociável, irmão. A palavra de Deus, ela é inegociável. A Bíblia, o que a Bíblia estabelece como verdade,
Passa céu, passa terra, mas a palavra, ela é a verdade e ela é inegociável. Se a Bíblia diz que quem adultera vai para o inferno, vai para o inferno. Que o fornicador vai para o inferno, vai para o inferno. Mas tem gente que acha que não. Prova disso é a quantidade de altares, eu falo isso com propriedade, de pessoas que estão cantando, cheio de fornicador, até adúlteros cantando, não entenderam o evangelho. Canta para homem, não canta para Deus, irmão. Louvor não chega diante do Senhor. O louvor nosso não é para a igreja. Os irmãos vão louvar aqui, não é para vocês. O louvor deles e o nosso é para Deus. O louvor, ele não vai assim, ele sobe, ele tem que subir, e ele tem que chegar no coração do Senhor, porque é para Jesus o nosso louvor, é para Ele, é para engrandecer o nome dEle. Por isso que nós não cantamos qualquer tipo de música aqui na igreja. Se a música é para o homem, dizendo que o homem vai vencer, que o homem é bonito, que o homem é isso, que o homem é aquilo, isso é música humanista. Isso é coisa do diabo que introduziu dentro da igreja e está tentando tirar o foco do Senhor Jesus. O louvor é para engrandecer o nome de Jesus. Nós nos reunimos aqui para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Ele é o único digno de receber honra, glória e adoração. Por isso nós estamos aqui, engrandecer o nome dEle. Não é a mim, não é os meus interesses. Eu sou nada diante do Senhor. A oração que eu tenho feito, eu tenho dito para os irmãos: Senhor, me ajuda a me tornar um escravo perfeito diante de Ti, um escravo voluntário. Eu quero fazer a Tua vontade, não a minha, Senhor, mas a Tua vontade. Eu quero fazer aquilo que está no Teu coração, eu quero Te agradar, Senhor. Porque tem coisas que muitas vezes há em nós, e há em mim, que eu não consigo tirar. E eu preciso, Senhor, tira isso de mim. E a gente precisa do Senhor, irmão. Nós dependemos, eu quero depender dEle a cada dia. A Bíblia diz que meia-noite o noivo chega. O Senhor Jesus pode chegar amanhã, Ele pode chegar daqui uma semana. E quando Ele chegar, aquela passagem que diz na Bíblia que todo joelho se dobrará, eu creio que esse momento vai ser exatamente quando o Senhor Ele voltar. O feiticeiro, o espírita, o macumbeiro, o islâmico, o maometano, que é islâmico, o budista, o ateu, todos vão se prostrar diante do Senhor. Todos vão reconhecer. Mas eu creio também, irmãos, que vai ser tarde. Às vezes eu acho interessante, eu já ouvi muito isso, eu creio que talvez os irmãos em algum momento já ouviram, pessoas dizerem assim: olha, pastor, eu vou curtir a minha vida, lá na frente eu me conserto com o Senhor, eu vou me consertar com Deus lá na frente, achando que ele tem a condição, que ele por si só, ele pode se arrepender. Não pode. Às vezes o Senhor chama um jovem, e o jovem, talvez no momento, na fase da vida, ele fala assim: olha, eu não vou atender o chamado agora, porque agora eu quero curtir, entre aspas, a minha vida, mas lá na frente eu vou. Talvez ele rejeite o chamado do Senhor, mas nunca mais ele vai se arrepender, porque o Senhor não vai permitir que ele se arrependa, porque o arrependimento, como eu disse, ele provém do Espírito Santo. O homem não tem capacidade de se arrepender pela vontade dele. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Sabe por quê? Que muitos tomam ceia indignamente, não preocupa com a ceia, irmão, porque eles não creem, eles não têm a menor reverência para com Deus. Então a vida deles eles são fornicadores, eles são adúlteros, mas não importa, ele toma ceia.
e ele não sabendo a gravidade de participar da ceia do Senhor indignamente, porque não conhece a palavra de Deus. O Senhor chega, e quando ele chega, a Bíblia diz que as loucas, elas pedem para as prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Ela não estava preparada. Você sabe por que é importante nós orarmos? Sabe por quê? Eu creio, uma vez uma irmã disse uma coisa, uma palavra dela que ela disse, eu não vou dizer que a Bíblia não fala exatamente dessa maneira, mas eu creio que tem algo interessante. Ela fala assim: olha, a vida de oração, ela te dá uma reserva. Isso, na verdade, ela não vai te dar uma reserva, mas a vida de oração, ela vai fazer uma coisa na tua vida. A vida de oração, ela vai te transformar a tua vida. A vida de oração, quando nós rasgamos o coração diante do Senhor, nós entramos na presença de Deus com a oração verdadeira, uma oração como aquele publicano, não como o fariseu, porque o fariseu, quando ele entrou na presença do Senhor, ele faz aquela oração bonita, né? Senhor, olha, eu sou isso, eu tenho andado na tua presença, Senhor, eu sou dizimista, Senhor, eu sou aquilo, uma oração bonita. Aí o publicano entra em oração, ele ajoelha e ele fala: Senhor, eu sou um miserável pecador, Senhor, eu sou miserável, tenha misericórdia, Senhor. Essa oração mexe com o coração de Deus, irmão. Quando nós reconhecemos que nós somos miseráveis, que nós necessitamos do Senhor, nós necessitamos do Senhor. Essas virgens, elas não se prepararam, elas não tinham azeite de reserva, elas talvez estivessem na igreja, mas nunca não conheceram a palavra, não praticaram a palavra, não viveram a palavra de Deus. E cristianismo sem viver a palavra é inócuo, não tem utilidade alguma, não tem fundamento alguma. Cristianismo, ele se caracteriza pelo exemplo, pelo testemunho. E nós temos, irmão, nós como cristãos, nós temos que nos preocupar com o nosso testemunho. Não é os homens, eles olham para nós. A Bíblia diz que a Bíblia que muitos não leem é a nossa vida. Às vezes você está no teu trabalho, em determinado lugar, a pessoa, ela olha para você, porque ela está vendo Jesus, ela quer ver se Jesus verdadeiramente está na tua vida. Então você vê como é sério o nosso testemunho. As loucas vão até as prudentes e pedem azeite, mas as prudentes, elas dizem que elas não têm. Ela diz assim: ó, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai-o para vós. Vai lá, compra para vocês, eu não posso dar. Se eu dividir com você, vai ser insuficiente para nós. Elas não agiram com maldade, mas elas tinham o necessário para acompanhar o noivo, irmão. E a Bíblia diz que aquelas loucas, então elas vão tentar comprar o azeite. E nisso o noivo chega e o noivo parte. Ele vai embora com as cinco prudentes. Diz assim a palavra no versículo 11: e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, depois que elas compraram o azeite, abre-nos a porta, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Irmãos, sabe por quê? Como eu disse no início da pregação, quando o pastor me falou esse versículo, e eu olhei
eu falei, poxa vida, que coisa terrível nós nos depararmos com o Senhor Jesus e Ele falar, eu não te conheço. Misericórdia, né, irmão? Helder, eu não te conheço. Meu Deus, isso é a pior coisa que tem. Por isso que o Senhor me tocou para pregar essa palavra, para que nós possamos hoje, irmão, tomar uma decisão diante do Senhor, uma decisão diante do Senhor Jesus, irmão. A Bíblia fala que quando o noivo ele entrou, ele fechou a porta. Quando a porta fecha, não tem mais jeito. Quando a porta fecha, acabou-se. Eu tenho o direito de me arrepender se o Espírito Santo de Deus operar na minha vida, enquanto a porta está aberta, Ele pode operar na minha vida. Mas após o momento que a porta fecha, acabou. Não existe purgatório, irmão. Isso é falácia, isso é engano, não tem fundamento na palavra. Morreu, acabou. Algumas pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo, a porta fecham para elas. Quando Noé estava na terra e o Senhor Deus mandou fazer a arca, Ele fez aquela arca. Depois que os animais entraram na arca, e ele, a sua esposa e seus 3 filhos com a respectiva esposa entraram na arca, a Bíblia diz que o Senhor, Ele fechou a arca por fora, irmão. Não tinha mais como entrar. Hoje nós temos essa oportunidade. Hoje nós temos a possibilidade. Eu creio que eu estou falando aqui para eleitos. Eu creio que eu estou falando para pessoas escolhidas de Deus, pessoas que conhecem o Senhor Jesus. E essa palavra o Senhor está dizendo, olha, é agora. Este é o momento, porque amanhã a porta pode ser fechada e a resposta é, eu não vos conheço. E o Senhor está trazendo essa mensagem para a igreja, para que nós, igreja, compreendamos